Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar com a nossa oração? Vamos. Senhor Jesus, o Senhor nos disse, quando o Senhor estava na terra, que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em vosso nome, o Senhor com elas estaria. Então, vamos nos concentrar no Mestre Jesus, para que Ele esteja conosco. Então, mentalizando o nosso Mestre Jesus, mentalizando a nossa Mãe Maria, abrimos a nossa reunião com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Eu vou ler aqui, essa aqui é a lista de presença, mas antes de eu passar a lista, eu vou ler a oração de São Francisco, que está aqui no verso, para a gente refletir sobre a beleza dessa oração. E a oração, acho que todo mundo conhece, né? Mas a gente lê aqui, para a gente refletir. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é doando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Para a gente refletir. Vamos ler um pedaço aqui, um trecho do Evangelho que está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Pergunto a vocês, Deus é bom? Deus é bom? Deus é justo? Deus é misericordioso? Então eu pergunto, por que Deus permite que venha uma doença inevitável e leve uma pessoa que a gente ama? Porque é justo. Eu acho que a gente tem que pagar tudo que a gente fez. E a gente paga como? Às vezes é uma prova que a gente tem que passar. Boa resposta. Quem mais sabe responder? Eu acho que quando a
Coloca a fé da gente em prova. Boa resposta também. Para colocar a gente em prova, para ver se a gente tem fé, não é? E também para que a gente possa resgatar por meio do sofrimento o mal que nós fizemos. Mas é que tá. Quando a gente pensa que Deus está querendo testar a nossa fé, ou que Deus está fazendo a gente sofrer para a gente pagar o nosso erro, não dá a impressão que tem alguma coisa errada, porque se Deus é bom, mas vou fazer o meu filho sofrer, eu sou bom? Vamos parar para pensar um pouco. Será que o nosso entendimento sobre Deus está correto? Porque se Deus é bom, Deus é justo, Ele vai me fazer sofrer para testar a minha fé? Mas que bondade é essa? É bondade ou sadismo? Você sabe o que é sadismo? É a pessoa que gosta de fazer outra sofrer. Ora, se existe um ser humano na Terra, um ou mais seres humanos que são incapazes de fazer o seu filho sofrer, será que Deus é pior do que um ser humano? Que Deus faz o filho sofrer para ele se ajoelhar? Deus é pior do que um ser humano? Não parece fazer sentido, né? Se ele fosse pior do que um ser humano, não seria Deus. Deus tem que ser perfeito em tudo. Então, às vezes, nós podemos estar vendo as coisas com óculos errados, né? Olha só, quando a gente entende que nós temos várias existências, várias vidas, são várias reencarnações. Em cada reencarnação eu visto um corpo diferente. E em cada vestimenta que eu tenho na matéria, eu aprendo, eu me purifico e eu avanço. Então, se eu entendo isso, que nós temos a vida eterna. Jesus falou isso. Nós temos a vida eterna. Mas que vida eterna é essa? A matéria, o corpo tem vida eterna? Não. Se o corpo não tem vida eterna, essa vida eterna é de quê? É do corpo ou do espírito? É do espírito. Nós temos espíritos imortais. Nós temos espíritos indestrutíveis. Mas às vezes, né, nós cometemos erros. Por quê? Porque nós somos perfeitos? Não. Nós ainda somos imperfeitos. E como nós ainda somos imperfeitos, nós cometemos erros. E esses erros trazem consequências para nós. Às vezes eu cometo erro sem querer. Sem querer, por ignorância. Por ignorância. Às vezes nós temos doenças espirituais. Doenças que estão no nosso espírito há 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 anos. Com aquela doença no espírito. Não é na matéria, não é na carne. A doença no espírito. E aquela doença no espírito nos faz sofrer. A gente sente dor, a gente se sente mal no mundo espiritual. E aí, nós pedimos uma reencarnação onde nós poderemos nos limpar dessa doença espiritual. Como é que é feito isso?
Se eu tivesse uma roupa mágica, vamos imaginar uma roupa mágica que você veste, aquela roupa, e a sua doença passa toda para a roupa. E você pega a roupa, joga fora e fica saudável. Não seria um bom negócio? Se eu pudesse usar uma roupa mágica. Imagina só, eu estou doente, eu vou, visto uma roupa mágica. Toda a minha doença vai para a roupa se desfaz. E eu fico com saúde. Não é bom? Não é bom? Então, pessoal, às vezes, o nosso corpo é essa roupa mágica que a gente vem, a gente reencarna, e quando vem aquela doença que a gente não consegue evitar de jeito nenhum, que a gente faz de tudo, a medicina da Terra faz de tudo, e a gente não consegue evitar o estragar do corpo, pessoal, é uma oportunidade que nós temos de transferir aquela doença que nos aflige há 1000, 2000 anos, jogar aquilo no corpo. Então a gente descarrega, o corpo trabalha como se fosse um para-raio. Ele toma o baque. Aquela doença espiritual de 2, 3 mil anos, eu passo para o meu corpo. O corpo vai estragar, porque é uma energia negativa que está no espírito e eu despejo no corpo. O corpo vai ficar com saúde? Não. Ele vai tomar um baque. Mas quando eu desencarno, eu deixei a doença na matéria. Eu deixei a doença no corpo. E o espírito sai limpo. Esse processo de transferir a doença para o corpo é gostoso? Não. É doloroso. É doloroso. Porque se a gente está espírito e matéria, é um processo de limpeza. Eu estou descarregando no corpo a doença espiritual, mas eu estou encarnado, eu sinto a dor. É um processo doloroso. Mas se a gente tiver fé no médico divino, no médico Jesus, que está fazendo esse tratamento em nós, se eu não me revolto, se eu aceito o tratamento, eu consigo descarregar no corpo aquela doença espiritual que me aflige há 3, 4 mil anos. Vocês estão entendendo onde está a bondade de Deus? Que numa encarnação curta, eu resolvo um problema de 4, 5 mil anos de vida eterna. E eu fico livre daquilo. Então Deus não quer que eu sofra, mas eu preciso passar por um tratamento que é amargo, mas vai trazer a cura. Não existe maldade nenhuma em Deus. Deus é puro amor, é pura bondade. Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer a nossa dor. Mas às vezes a dor é necessária para o nosso próprio bem, para a nossa própria limpeza. Não é bom? Mas eu queria tanto a minha filha comigo, mas ela agora está limpa. Porém, se eu me revolto, se eu estou passando por esse processo, e no meio do caminho eu me revolto, eu começo a blasfemar, eu vou conseguir transferir para o corpo a doença espiritual? O que vocês acham? Se eu me revolto? Não! Eu não estou confiando no tratamento. Como é que eu vou despejar no corpo a doença espiritual se eu estou reclamando do tratamento? Então o que vai acontecer? Você vai sofrer, mas não vai ficar curado. Porque quando você desencarnar, você vai continuar com a doença. Você não conseguiu despejar na matéria aquilo que te afligia. Por isso, o tratamento só é bom e efetivo se a gente tiver fé, se a gente tiver aceitação,
se a gente entender que Deus quer o nosso bem, Deus jamais será um carrasco. Deus está nos tratando. E se eu tiver aceitação, eu consigo passar para o corpo aquela doença. E me livro de vez. Agora, se eu me revolto, se eu blasfemo, eu estou demonstrando que eu não tenho confiança no tratamento. É a mesma coisa que você está no hospital, você está no meio tomando soro, sai do hospital, sai correndo, larga tudo para lá e sai para a rua. Você vai ficar curado? Não. Você tem que confiar no médico. Só que o nosso tratamento não é só da matéria, é o tratamento do espírito. E às vezes, para que a gente cure o nosso espírito, é necessário que o corpo adoeça. Boa tarde para todos. Boa tarde! É para todos que têm meninos, meninas e têm senhoras. E os moços também. É para todos. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo passeio de domingo, de sábado passado, pela colaboração de todos. Muito legal um passeio de família. Nós temos, como faz parte do planejamento anual da Cabana de Luz, esses passeios culturais, educativos, principalmente promovendo esse entrelaçamento familiar. Então vocês puderam observar, vocês têm filhos maravilhosos, que foram preparados por vocês, que são preparados por vocês. Então são crianças, netos, filhos, que para nós nos proporcionou muita alegria ver, porque a proposta da Cabana de Luz é de auxiliar as crianças a formar uma conduta reta. E para isso, nós também, famílias, mãe, pai, tios, avós, precisamos também exemplificar essa conduta reta. Porque no início, as pessoas falavam assim para a mãe, mas o que o João falou assim, você faz diferente. Aí que começamos a ter a sala de aula com as mães. Antes não tinha, antes era só as crianças que recebiam a aula. E a aula, no caso, é isso que nós estávamos conversando aqui, uma vivência. Cada um tem sua religião, cada um tem seu adentramento intelectual e moral, e essa troca que é a riqueza. E a gente vê essa troca dessas primeiras crianças que chegaram e que hoje estão aqui com a gente. Então, é um encontro fraterno. A Cabana de Luz é um encontro fraterno. Religião cada um tem assim. Nós respeitamos os grupos e cada um pertence. Mas aqui, a nossa religião é única, é o amor. Então, a nossa gratidão por esse momento e queremos por poder proporcionar muitos e muitos novos momentos para todos. Com relação ao tema que eu ouvi um pouco, nós temos como um rádio, a gente coloca na estação 1, na estação 2, na estação 3. Então a nossa sintonia vale muito, independente do que está acontecendo ao longo do dia, ao longo da nossa cidade, ao longo do planeta, que possamos sempre estar em sintonia com o bem. Estando em sintonia com o bem, e tanto na sintonia 1, ou na sintonia, ao contrário, vamos dizer na sintonia 2, mesmo que nós estejamos, se nós estivermos na sintonia de bem, nós teremos uma imensidão de irmãos de luz para nos auxiliar. Imensidão. Porque nós nos entrelaçamos num mundo onde existem irmãos como nós, e a maioria são irmãos desencarnados, são espíritos. Somos todos espíritos, não somos corpos.
Se tem 1 milhão de pessoas encarnadas, tem 4 milhões de desencarnados em relação a Deus. Então, por isso, nós precisamos nos lidar com o bem só. Nós estaremos nos ligando com sintonia com Deus. E esse bem vai nos conduzir. A gente cria um campo energético à nossa volta, no nosso lar, e a gente protege o ambiente, o amor do nosso coração. O amor é tudo, o amor prevalece. O amor tem poder de transformação. Tem poder de transformação. Então, vamos sintonizar o bem. E a gente sempre vai encontrar um motivo para acolher aquele menos favorecido do mundo. Um olhar amoroso, uma palavra de conforto, um sorriso, um me perdoe. Alguma situação a gente sempre vai encontrar para confortar aquele que está em desamor, em desarmonia. Nós devemos escolher estar em harmonia. Nós estamos no bem, nós sintonizamos formamos a nossa sintonia com o bem. E no bem tem saúde, tem paz, tem otimismo, tem alegria, tem amizade, tem família, tem coragem, tem boas ideias, tem recursos que vêm de onde a gente nem imagina que vem a bondade divina, cria uma condição e o recurso chega o emprego, chega a saúde. Então, temos religião como referência de orientação educativa para nós. Mas o canal é o amor. A oração é uma conversa com Jesus, com Deus. Então, eu convido a todos a conversar com Deus, conversar com Jesus. Pedindo a Deus em prece. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. das pessoas.